Nós estamos nesse momento, o pior momento da pandemia, nesse momento estamos gravando essa conversa, nós perdemos ontem quase 2.000 pessoas morreram no Brasil. O Brasil seguramente foi o país que pior lidou com a epidemia. E isso é fruto dessa contradição entre um presidente irresponsável e as medidas de saúde que deveriam ter sido adotadas. Hoje temos a honra de receber aqui Antônio Drauzio Varella. Ele é médico cancerologista formado pela USP. Nasceu em São Paulo em 1943. Foi um dos fundadores do curso Objetivo, onde lecionou Química durante muitos anos. No início dos anos 70, trabalhou no Hospital do Servidor Público de São Paulo. Durante 20 anos dirigiu o Serviço de Imunologia do Hospital do Câncer de São Paulo e, de 1990 a 1992, o Serviço de Câncer do Hospital do Ipiranga. Ele foi um dos pioneiros do tratamento da AIDS no Brasil. Em 86, iniciou campanhas que visavam o esclarecimento da população sobre a prevenção à AIDS, primeiro pela Rádio Jovem Pan AM e depois pela 89 FM de São Paulo. Na Globo, participou das séries sobre o corpo humano, primeiros socorros, gravidez, combate ao tabagismo, planejamento familiar e diversas outras, exibidas no Fantástico. Na Amazônia, região do Baixo Rio Negro, Drauzio Varella dirige o projeto de bioprospecção de plantas brasileiras, com o intuito de obter extratos para testá-los experimentalmente em células tumorais malignas e bactérias resistentes a antibióticos. Esse projeto, apoiado pela FAPESP, é realizado nos laboratórios da Unip, em colaboração com o Hospital Sírio-Libanês. Ele é autor de diversos livros e hoje atua em todas as mídias existentes, que é uma tarefa cada vez mais difícil, mas fundamental. Todas as suas ações de divulgação estão compiladas no completíssimo site que ele tem, que é o drauziovarella.uol.com.br. Dr. Drauzio, muito obrigado pelo seu tempo. Hoje estamos aqui começando o dia, 7 horas da manhã gravando, e a sua trajetória é realmente impressionante. Cada vez mais precisamos de pessoas como você, que com muito cuidado e ponderação tem trabalhado para divulgar informações qualificadas sobre ciência e saúde. Queria que você contasse um pouquinho para a gente o seu caminho. Você acha que a tua experiência como professor de cursinho ajudou na tua carreira de divulgador? Marcelo, é um prazer estar aqui com você. Eu fui professor de cursinho durante muitos anos, né? Entrei na faculdade em 1962. Em seguida, eu fui chamado pelo dono do cursinho que eu fazia, que era um cursinho ali na Avenida Liberdade, chamado 9 de Julho, na Praça da Liberdade. E comecei a dar aula. Precisava trabalhar, meu pai tinha 4 filhos, uma vida dura, e eu comecei a dar aula no cursinho imediatamente. Com 18 anos de idade, eu virei professor profissional mesmo, porque dava muitas aulas todas as semanas. Todas as noites, por exemplo, aulas aos sábados e aos domingos, que naquela época eram assim os cursinhos. Quando eu estava no 4º ano da faculdade, por uma série de fatos ocorridos, nós resolvemos montar um cursinho de férias para o vestibular da faculdade, porque naquela época os cursinhos paravam antes do Natal e o vestibular só era em fevereiro. Nós tivemos essa ideia, o João Carlos Digeni e eu garanto que a ideia foi minha, ele garante que foi dele, como não havia testemunhas. E agora o nome fui eu que dei, e aí ele concorda que o nome fui eu que dei o objetivo. Que era um cursinho de férias, era um cursinho para durar um mês e a gente ganhava dinheiro. Não era dos meninos, eu tinha 21, 22 anos nessa época, estava no 4º ano da faculdade. Ele era um pouco mais velho, tinha uns 25, 26. E a gente fez esse cursinho, e desse cursinho nasceu o curso Objetivo. Eu ainda dei aula por muitos anos, depois saí, na época eu não quis ficar no cursinho, a gente tinha até uma sociedade, mas eu não me interessei por ela, porque eu queria ser médico, eu não queria ser professor de cursinho. E aí tudo que veio como consequência, depois a fundação da Unip, que se transformou num dos maiores centros universitários do país, tudo isso foi mérito do João Carlos Digeni. Ele montou uma equipe grande, aí ficou nisso. Eu continuei dando aula, e acho que foi em 1980, 81, que eu parei de dar aula, porque já consegui sobreviver com a medicina. Quando eu parei de dar aula, fui trabalhar em medicina, acho que eu ganhava 20% do que eu ganhava
no objetivo. Eu acho que essa experiência foi crucial, porque você imagina, Marcelo, o objetivo chegou a ter 25 turmas de 400 alunos. O que quer dizer que a gente dava 25 vezes por semana exatamente a mesma aula. Quem é que tem esse treinamento? Ninguém tem, nem os atores, atrizes têm um treinamento desse tipo. Eram uns quadros negros enormes. Aliás, o quadro negro, acho que até hoje não se inventou um método didático mais capacitado, vamos dizer assim, do que o quadro negro, né? Porque, como são nossas aulas de medicina hoje, você vai assistir a um congresso internacional, todos, 100%, sobem ao púlpito, 100% dos apresentadores, e dizem qual é a primeira frase? May I have the first slide, please? Apaga a luz em cima dele e a luz vai para a tela. Você não presta mais atenção no que ele está dizendo, você fica lendo o slide na tela. E o ensino não pode ser assim, né? O quadro negro não, você vai explicando e escrevendo. Então a imagem vai acontecendo e acompanhando o raciocínio que você está expondo naquele momento. Mas enfim, chegava um ponto do quadro negro, eram quadros negros enormes, né? Porque as salas eram muito grandes. Chegava um ponto do quadro negro que devia terminar a aula. E quando eu chegava ali, batia o sinal. O que quer dizer que provavelmente, não nas primeiras aulas, é claro, mas nas últimas aulas, eu tinha decorado o que eu tinha falado. Esse aprendizado foi muito importante, teve no fim, na minha carreira toda, me ajudou muito, especialmente na área das comunicações. Bom, então hoje posso te perguntar de novo sobre o coronavírus, que você vai estar tranquilo para responder. Você só falou disso umas 200 mil vezes. É o momento, né? É o momento que nós estamos vivendo. Nesses 35 anos trabalhando, comunicando ciência e saúde, você vê muitas mudanças? Qual o papel das mídias sociais nesse processo? Como mudou essa situação com as mídias sociais? Elas ajudam ou atrapalham? Olha, a questão não tem uma resposta simples, né? A mudança foi brutal. Olha, eu comecei em 1985 a falar no rádio. Nós estávamos em plena epidemia de AIDS, a desinformação era total. A AIDS era chamada de a doença da peste gay, assim que a imprensa tratava a AIDS. E na época eu era muito amigo do jornalista Fernando Vieira de Mello, que hoje é nome de um túnel, esse túnel no final da Avenida Rebouças, em São Paulo. Passa por baixo da Faria Lima. O Fernando era um radialista brilhante, passava a vida dele era a redação da Jovem Pan, que na época era a rádio mais importante de São Paulo. A AM ainda, nem era a FM. Eu tinha voltado de um congresso de AIDS e tinha voltado muito impressionado com aqueles dados todos, achando que ia ser uma epidemia terrível, como de fato foi. E quando eu voltei, um dia passei lá para conversar com ele, a gente era amigo íntimo, contei para ele o que eu tinha ouvido no Congresso, quais eram os problemas que nós estávamos enfrentando já no Brasil e que iriam se tornar muito mais graves. E ele falou, peraí, vamos gravar isso que você está dizendo. Dá uma entrevista para a gente aqui na Jovem Pan. Na hora eu fiquei um pouco inseguro, porque médico sério, naquele tempo, não falava nos meios de comunicação de massa. Era muito impressionante. Você via médico na televisão, naqueles programas da tarde, de superficialidades, e eram sempre cirurgiões plásticos falando de estética. Você não via um médico falando sobre uma doença, nada. Os médicos fugiam dos meios de comunicação de massa porque eram considerados, quando você aparecia, a impressão que dava é que estava fazendo publicidade do seu nome, divulgando seus serviços. Mas eu, na hora, estava ali conversando, e falei, tá bom, vamos gravar. Aí eu gravei e ele colocou no ar. Passaram-se 2, 3 semanas. Eu estava na Avenida Paulista ali, nessa época eu andava muito por lá, porque era o prédio da Unip ali, ficava na Avenida Paulista, e a Jovem Pan era na Paulista com o Eugênio de Lima. Eu encontrei um amigo na rua e ele me diz, eu vi você falando na Jovem Pan ontem. Não, ontem não, tem algumas semanas. Eu disse, não, foi ontem. E como ontem? Eu falei, você tem certeza? Ele falou, absoluta. E eu peguei, naquele tempo a gente andava com ficha de telefone no bolso, né? E foi o primeiro orelhão, liguei para o Fernando, falei, Fernando, acho que eu vi ontem a entrevista, e falou, sabe o que eu estou fazendo? Porque aquela era uma entrevista longa, tinha muitos detalhes ali, muitas informações importantes. Eu dividi em pedaços e estou passando na programação. Você está louco? Você está louco passando a programação várias vezes?
Falei, pera que eu vou subir até aí. Tá, umas 2, 3 quadras de lá, fui para lá. Falei, Fernando, meus colegas vão dizer que é absurdo esse cara toda hora falando no rádio. Eu disse, olha, essas informações que você deu na entrevista são muito importantes para a população. Ninguém está falando assim dessa doença, explicando o que está acontecendo, que as mulheres correm risco e risco alto, explicando essa questão da droga injetável que ninguém fala, porque a AIDS era considerada doença de homossexuais, homens apenas. São informações importantíssimas. Isso é uma divulgação que a sociedade tem o direito de saber. Eu disse, mas eu vou ficar muito mal com meus colegas. Ele falou, bom, aí você tem que decidir o que você quer. Se você quer ficar bem com seus colegas ou se você quer divulgar informações a partir das quais a sociedade poderá ser beneficiada. E eu fui embora, não disse nada para ele, não dei resposta nenhuma definitiva, mas fiquei com isso na cabeça, com essa frase. O que eu quero? Eu quero estar bem com uma corporação a qual eu pertenço, que poderá me interpretar mal, ou eu domino um tipo de conhecimento que eu tenho obrigação de dividir com a comunidade. E aí voltei para falar com ele. Como é que você acha que a gente pode fazer isso? Ele disse, olha, Fernando sabia tudo de rádio. Ele disse, olha, é o seguinte, o rádio é um meio de comunicação quente, não é como a televisão. A televisão, você está vendo a televisão? Chega uma visita, você recebe a visita em casa com a televisão ligada. O rádio não. O rádio, você está escutando o rádio no carro, entra uma pessoa, você desliga o rádio. Porque não dá para você ouvir o locutor e, ao mesmo tempo, prestar atenção na pessoa. Então, é um momento que você pode atingir aquela pessoa num momento reflexivo dela, que ela vai prestar atenção naquilo que está sendo dito. Se ela não tiver interesse, ela muda, vai ouvir música, vai ouvir outra coisa. Mas se ela está ouvindo você, ela está prestando atenção no que está dizendo. E as mensagens têm que ser curtas, porque ninguém mais tem tempo. Isso ele falava em 1980, 40 anos atrás. Ninguém mais tem tempo na cidade grande. Ficar um para lá, outro para cá. Se ele sabe que aquela mensagem, ele já ouviu 1 minuto e meio, se ele sabe que aquilo vai durar mais meio minuto, ele chegou no destino dele, ele continua ouvindo. Agora, se você vai falar 10 minutos, ele chega no destino, ele desliga o rádio e interrompe a transmissão. Você tem que fazer mensagens curtas e você tem que se apresentar. Como assim? Ele disse, você tem que começar dizendo, aqui é o Dr. Drauzio Varela. Você está louco? Eu vou ficar falando meu nome, repetindo meu nome no rádio? Aí é que vão falar mesmo. Falei, o tamanho que tem São Paulo. Você acha que você começa a falar, quem está ouvindo fala, quem é esse cara aí? É um repórter? É um jornalista? É alguém que ia passando na rua e eles pegaram para ouvir? Você tem que se identificar. E eu fui embora para casa dizendo para ele que eu não ia fazer isso, de jeito nenhum. Mas depois eu fiquei pensando, falei, olha, quer saber? Eu fico aí parado pensando no que meus colegas vão dizer. Se você fica pensando no que os outros vão dizer de você, você não faz nada na vida, né? Você fica paralisado, porque aí ninguém fala mal de você, você vira um ser amorfo e ninguém se incomoda com seres amorfos. E aí voltei, e aí começamos a fazer essas vinhetas na Rádio Jovem Pan. Isso foi em 1985. E a partir daí, então, caí na vida das comunicações. E isso foi só piorando depois os haters, né? Agora com as redes sociais, com tudo isso, ampliou de uma maneira impressionante toda essa questão aí do que estão falando, não só agora os médicos, mas também tem todo um grupo aí de gente falando de tudo, né? Tem de tudo. Marcelo, você trabalha com ciência, você sabe como são as coisas, né? Quantas ideias científicas não foram combatidas, muitas vezes com ferocidade, pelos próprios cientistas? Quantas ideias? Olha, Charles Darwin escreveu A Origem das Espécies há mais de 150 anos. E até hoje tem gente que combate. Um homem que fez uma revolução, não só na medicina, como na filosofia. Você imagina dizer que nós não fomos criados por Deus num passe de mágica, mas às custas de um longo processo evolutivo, dos primatas todos até chegar a nós. Você imagina que revolução filosófica não foi essa? E quanto foi combatido esse homem? Hoje, com as redes sociais, você tem esses haters. Eles não me atingem. Por que não atingem? Porque eu não olho.
Eu tenho Facebook, Instagram, essas coisas todas, mas são todas do site, do portal de saúde que nós temos. Eu, pessoalmente, tenho até no celular, mas eu nem sei acessar, porque não me interessa esse tipo de opinião. O que acontece nessas situações? Você vê, muitas vezes acontece nas lives que eu faço, pessoas elogiando, 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 e de repente vem um xingamento ali. A tendência nossa é dar mais importância para esses comentários negativos do que para os positivos, porque você fica ofendido, especialmente quando é um comentário injusto a seu respeito. E eu não quero perder tempo com essa gente, sabe? Não quero ter mais o que fazer na vida. Eu tenho 77 anos de idade, não tenho mais 20 anos para viver. Eu tenho que concentrar a minha atividade, tenho que ter foco, sabe? Defender aquilo que eu acredito. Os que xingam, sei lá que interesse eles têm, que frustrações eles passaram na vida, quais são os problemas mentais deles. Eu não estou interessado nessa gente de jeito nenhum. Aliás, eu acho que isso é uma característica da maturidade. Na maturidade, você aprende a não gostar de pessoas que não gostam de você. Adolescência não, né? Você se apaixona pela atriz de cinema, pela heroína da telenovela, mas na maturidade você não pode manter esse tipo de padrão de comportamento. Verdade. Bom, Drauzio, eu sei que você deve estar cansado do assunto, mas não podemos deixar de falar da pandemia. O que devemos fazer como sociedade para começar a enxergar alguma luz no fim do túnel? Olha, a primeira coisa, Marcelo, seria eu enxergar uma luz no fim do túnel para poder apontá-la para os outros, porque eu venho acompanhando a epidemia desde que surgiu. E quando ela surgiu na China, nós tivemos uma impressão equivocada da epidemia. Não parecia que ia ser nada de grave, não parecia que esse coronavírus seria mais letal do que o das gripes comuns, que são vírus letais, matam muita gente todos os anos, né? E isso enquanto estava na China. Mas quando ela chegou na Itália, no comecinho de fevereiro, aí nós vimos que se tratava de uma doença muito mais grave. E especialmente eu quando vi na internet, foi uma médica italiana que trabalhava em Milão, que colocou uma imagem de uma tomografia com aqueles infiltrados em vidro fosco. Eu fiquei muito assustado, porque eu achei que se esse vírus provocava esse tipo de quadro radiológico, a doença ia ser grave. Ia ser grave porque outros coronavírus, como o MERS, os vírus da SARS, provocavam quadros desse tipo também e eram muito mais mortais, embora não se disseminassem com a facilidade deste atual. Aí tomei consciência de que as coisas eram graves. Os países da Europa, naquela fase, começaram a fechar cidades, né? Veja como a visão do mundo foi equivocada, não apenas a minha naquele início. No dia em que as cidades da Lombardia foram fechadas, se decretou lockdown, os espanhóis autorizaram uma passeata em Madrid para comemorar o Dia Internacional da Mulher. 200 mil pessoas se reuniram no centro de Madrid. Naquele dia exato, e a Itália é vizinha de porta da Espanha, né? Nós vimos a epidemia se alastrar de um jeito e pegar todo mundo de surpresa. Quando chegou em Nova York, apareceram os primeiros casos, os hospitais não tinham máscara para distribuir para os funcionários, não tinham máscaras suficientes, porque todas eram compradas da China. A China detinha 90% da produção mundial de equipamentos de proteção. Quando eles precisaram, pararam de exportar. E aí ficou todo mundo sem ter máscara para comprar. Imagina, Nova York, o capital financeiro do mundo. Não estou falando dos hospitais que ficam no Harlem, no Bronx, no Queens. No centro, no Upper East Side de Nova York, os hospitais da Cornell, por exemplo, University, não tinham máscara. Muitos funcionários e médicos e médicas se infectaram porque não dispunham de máscara para utilizar. Então o mundo foi pego de surpresa. Ninguém imaginava que a epidemia pudesse ter essa dimensão. No Brasil, aconteceu o pior.
Porque quando a epidemia chegou no Brasil, nós já sabíamos o que precisava fazer. Não sabíamos ainda que era preciso usar máscara. Lembra que a Organização Mundial da Saúde definiu isso 2 meses depois, pelo menos. Mas nós sabíamos que devia haver um distanciamento social. E aí o que aconteceu aqui? Nós tivemos um presidente da República que disse, não pode fechar, nós temos que defender a economia. Marcelo, você sabe que a gente que tem formação científica, sempre que alguém põe uma ideia que é oposta à sua, a tua tendência é rejeitar, claro. Mas você para pensar um pouco. Você reflete se essa pessoa, talvez ela tenha razão e você esteja errado, né? É assim que a ciência tem que ser feita. Isso a gente não faz nem por vontade própria, está introjetado na nossa formação. A gente sempre pensa assim, será que ele está certo? Pode ser que ele esteja certo, os mais jovens têm que ir para a rua, não parece que é verdade, porque quem paralisa a economia não é o fato de você paralisar cidades. Quem paralisa a economia é o vírus, é a epidemia que paralisa a epidemia. Lógico, né? Se tem uma epidemia, as pessoas sendo demitidas, você vai gastar dinheiro para movimentar a economia? Você vai trocar de carro? Vai comprar um sapato novo? Todo mundo segura. Alguns porque perderam emprego, outros porque viram os amigos perdendo o emprego e ficam inseguros. Mas, enfim, podia ser que ele estivesse seguindo um caminho. Agora, quando eu vi saindo sem máscara e provocando aglomerações, eu disse, esse homem vai colaborar para disseminar a epidemia no Brasil. E aí nós vamos viver uma grande tragédia. Não é porque ele fez isso, ele pegou o vírus, não. É pelo exemplo. Quando você vê a autoridade máxima do país agindo dessa maneira, todos os seguidores vão acompanhá-lo e os outros vão ficar em dúvida. Então, essas mensagens têm que ser muito claras para a população e deve haver uma coordenação central, que tem que partir de onde? Do governo federal, obrigatoriamente, faz parte da natureza do cargo. Então, nós tínhamos que ter uma orientação central para o país inteiro, para um país desse tamanho, aí nós tivemos esse tipo de contradição. E aí começou a desgraça brasileira. Nós estamos nesse momento, o pior momento da pandemia, nesse momento estamos gravando essa conversa, nós perdemos ontem quase 2.000 pessoas morreram no Brasil. O Brasil seguramente foi o país que pior lidou com a epidemia. E isso é fruto dessa contradição entre um presidente irresponsável e as medidas de saúde que deveriam ter sido adotadas. Eu não consigo enxergar essa luz no fim do túnel agora. Nós estamos no pior momento, nós passamos o primeiro ano, especialmente o primeiro semestre de epidemia, com índices de mortalidade elevados, e agora estamos nessa segunda onda, numa situação muito pior. Chamando de segunda, não houve transição, né? O que houve foi uma diminuição do número de casos que, de repente, explode outra vez. E agora explode no meio de uma população cansada de ficar em casa e, ao mesmo tempo, descrente de que os cuidados básicos, como usar máscara, por exemplo, possam ser fundamentais no combate à epidemia. O sofrimento ainda será muito grande. Infelizmente, sabemos que o lockdown rígido seria a solução nesse momento, parar tudo realmente por um tempo, um mês, mas sabemos que isso, com as condições que temos, né, de falta de apoio e crença do governo, isso provavelmente não acontecerá e por isso mesmo a gente está tão descrente sem ver essa luz no fim do túnel. Drauzio, eu queria também tocar outro assunto com você, aproveitando a nossa conversa. Eu tenho lidado muito com essa questão do combate às pseudociências, charlatanismos, tratamentos ditos alternativos. De que maneira essas práticas são prejudiciais para a saúde das pessoas? O que a gente pode fazer também para combater estas pseudociências? Combater essa pseudociência, para combater isso na população de um modo geral, nós teríamos que ter um sistema educacional mais inclusivo do que esse que nós temos. A gente não ensina a ciência para as crianças de forma adequada. Eles crescem sem ter ideia do que é a ciência. Quando você dá uma notícia falsa, essas notícias falsas não são sem pé nem cabeça, elas têm uma aparente racionalidade. E elas apelam para o senso comum.
Se eu tomar uma vacina, pode ser que eu modifique o meu DNA, porque a vacina tem DNA, eu também tenho. Eu tomo essa vacina e vou fazer uma transformação genética. Tem uma lógica no fundo disso tudo, né? É o mecanismo de combinação dos genes, mas não tem pé nem cabeça. Mas as pessoas acreditam, primeiro, porque não tem essa formação. Segundo, porque você tem profissionais que podem até ser qualificados e que não têm ideia do que é o pensamento científico. Eu acho que esse é o grande problema das nossas universidades hoje. Não é só na área médica, não. Em muitas outras áreas. Tem que aprender na faculdade quais são os princípios que regem o pensamento científico. Porque se você não tem esses princípios, a tua formação está comprometida para sempre. Você vai ser incapaz de ler um trabalho publicado e analisar qual é o significado daqueles dados que estão sendo publicados. Então, o que aconteceu no Brasil? De repente, por razões políticas, se definiu que a cloroquina era um remédio, tratamento precoce. Não sei se teve oportunidade de ler o trabalho original, aquele trabalho francês, Marcelo, que deu origem a essa coisa toda. Olha, você lê aquilo, você tem vontade de chorar na hora que você lê o trabalho. É uma comparação feita de um grupo de doentes tratados, um grupo pequeno de doentes tratados, com um grupo controle de doentes de outro hospital. Você imagina uma coisa dessas? Foi inaceitável do ponto de vista científico. Gerou toda essa confusão. Por quê? Porque aí os políticos demagogos, porque qual é a desses políticos demagogos? Como foi o presidente dos Estados Unidos, o nosso? O que eles fizeram? Ficar em casa é ruim, né? Esse isolamento é péssimo, né? Sobre todos os aspectos, né? Para todos nós. Então, se você diz, não precisa fazer o isolamento, o cara tem um alívio. Ai, graças a Deus. Pô, tudo que eu queria é ver meu avô, que eu não vejo 3 meses, e encontrar meus amigos, aí tomar chopp no bar à noite com o pessoal. Aí você diz, não, pode sair, não precisa usar máscara também. Quem é que gosta de usar máscara, né? Coisa chata aqui, né? Ninguém gosta. Você fala o que a população quer ouvir. E quando você fala o que a população quer ouvir, fica todo mundo feliz. E aí você cria um grupo de seguidores que vão dizer, olha, fulano diz que tudo isso é bobagem. E aí você vai seguir aquele que te dá o caminho mais favorável. Muito bem. Aí eles pegaram essa coisa da cloroquina. Por quê? Justamente vem no mesmo sentido, dizer, olha, pode sair à vontade sem máscara, pode aglomerar, pode fazer o que quiser. No caso do nosso presidente, foi dando exemplo. No caso do presidente Trump nos Estados Unidos, também, dando exemplo. Ele aglomerava, fazia aqueles discursos, ninguém usava máscara, ninguém. Estádios lotados, ninguém usava máscara. Bom, e aí, se você ficar doente, você tem um remédio aqui que é ótimo. Você toma a cloroquina que vai resolver seu problema. É um engodo, né? Estão ali enganando a população. No caso do Brasil, consegui distribuir um kit para tratamento precoce pelo Brasil inteiro, que tinha cloroquina, ivermectina, enganando o povo. E muitos médicos embarcaram nessa, e embarcam ainda. Por quê? Por fanatismo político, alguns, e por ignorância, outros, porque não entendem o que leem, não são capazes de analisar os dados para saber se aquilo tem significância política ou não. E aí nós criamos essa confusão toda, né? Nos Estados Unidos, o presidente Trump não conseguiu, porque as leis lá são mais severas do que as nossas. Você pode ser processado por utilizar um medicamento sem ação numa determinada doença. E aí o que eles fizeram? Desovaram toda a cloroquina deles aqui no Brasil. Deram de presente para os brasileiros tomaram um medicamento sem nenhuma ação contra o vírus e com possibilidade de efeitos colaterais. É impressionante mesmo. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho, mudando completamente de assunto aí, né? Não completamente, porque se trata de você, mas é a sua carreira de escritor. Teus livros de ficção, não ficção, são muito variados, cheios de informações relevantes. Está com algum projeto em andamento para o futuro? Olha, Marcelo, meus livros são quase todos sobre experiências que eu vivi, né? Tem essa trilogia das cadeias, que é resultando desse trabalho de mais de 30 anos que eu faço nos presídios.
atendendo doentes. E aí tem os 3 livros, né? O Estação Carandiru, Carcereiros e Prisioneiras, que é o mais recente deles. Eu já contei uma experiência quando eu tive febre amarela, escrevi o Médico Doente. Tem 3 livros infantis, mas todos eles se baseiam em experiências pessoais. Uma vez eu vi uma entrevista eu li uma entrevista do Hemingway, em que um jovem escritor perguntava para ele, mas como é que eu sei se o que eu escrevo tem relevância, é uma coisa importante para os outros, tem interesse para os outros? Ele disse, olha, depende. Se você tiver o talento do Tolstói, do Faulkner, Dostoiévski, aí você pode escrever sobre qualquer tema, porque você é um gênio e todo mundo tem interesse em ler o que os gênios escrevem. Agora, se você não tem esse nível de talento, procure contar histórias que só você pode contar. E eu tenho me norteado, quando escrevo as minhas coisas, tenho me norteado com um princípio geral. Histórias que só eu posso contar. As histórias de cadeia que eu escrevi, outros podem ter contado outras histórias, não aquela de um médico numa cadeia de 7.000 pessoas no centro de São Paulo, no fim do século XX. Então, eu tenho me norteado por aí. Esse livro que eu estou escrevendo agora é um livro em que eu procuro falar do que aconteceu comigo na medicina nesses 50 anos. Não é autobiográfico, de maneira nenhuma. É o que acontece com o médico depois de 50 anos, quando ele para, olha para trás, o que eu fiz nesse tempo? O que eu vi? O que eu aprendi no decorrer de quase meio século, ou de meio século, né? E, ao mesmo tempo, contar o que aconteceu com a medicina nesses 50 anos. A medicina que eu aprendi na faculdade não tem nada a ver com a medicina que eu faço hoje, é outra ciência, na verdade, né? O que aconteceu com a medicina e o que aconteceu com o país nesse tempo todo. Porque nesse tempo nós vivemos uma ditadura, depois vivemos a democracia que começou em passos trôpegos, veio se firmando, estamos vendo agora essa fase de regime autoritário outra vez. O que foi acontecendo no país? Mas tentando contar essas 3 histórias ao mesmo tempo. Não tem um capítulo, o Brasil da ditadura, não se trata disso, nem eu tenho essa pretensão e nem capacidade para fazer esse tipo de estudo retrospectivo. Mas é contando como as coisas foram acontecendo e se refletindo no exercício da medicina. Por exemplo, como era a medicina quando não existia o SUS? As novas gerações de médicos já começaram a fazer medicina com o SUS funcionando a todo vapor, mal, com problemas, etc., mas funcionando. Na minha geração não havia SUS. Os doentes eram tratados pela caridade pública. Tinha aqueles que tinham direito ao antigo INPS, que é os que trabalhavam com carteira assinada, e aí o INPS dava direito ao atendimento médico e só. O resto dependia das santas casas de misericórdia, de alguns postos de saúde que as prefeituras montavam pelo interior, mas ninguém tinha obrigação de dar atendimento médico nenhum. E é interessante você fazer esse retrospecto, né? Ver como essas coisas evoluíram e de que maneira elas se refletiram em você, no seu exercício da profissão e no seu entendimento do papel da medicina. Essa é a ideia. Pretensiosa, né? E já tem data para sair? Eu pretendo terminar ainda no primeiro semestre agora. Muito bom. Está escrito um pouco mais da metade do livro. Queria que você recomendasse, então, para a gente um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, qualquer coisa que vier aí na sua cabeça. Eu gosto muito das TED Talks. TED Talks tem algumas que são muito interessantes. Várias de medicina e tem algumas que eu gosto muito de astronomia. Tenho muita curiosidade pelo espaço sideral, né? Pelo universo, né? Coisa mais maluca que é isso. E é tão complexa que você muitas vezes se recusa até a pensar. E as dimensões são tão absurdas que você diz, isso aí não dá para entender, não faço ideia do que seja. É como quando você vê esses roubos aí de fulano roubou 2 bilhões. Você fala, o que são 2 bilhões? Eu não tenho ideia de que quantidade. Por exemplo, se eu pegar aqui essa minha sala, será que cabem 2 bilhões em notas de 100?
né? E o espaço sideral, assim, eu tenho essa curiosidade de ver essas explosões estelares, essa discussão sobre qual é a natureza do espaço que separa um corpo celeste do outro, enfim. Então, os TED Talks eu vejo bastante. Eu ouço o podcast do New England Journal of Medicine, que ali tem um resumo da revista. E quando eu faço exercício, eu gosto de subir escadaria, eu fico ouvindo, porque eu me mantenho informado. Ali tem um resumo de cada número do New England, e é interessante. Discuto algumas coisas também no do Scientific American, mas especialmente essas que se referem à astrofísica. Séries eu via muito pouco, vi agora durante a epidemia, vi umas 2 ou 3, não até o fim, mas vi uma boa parte delas. Porque as séries também, quando duram muito, elas vão virando meio novela da televisão, né? Eles começam a inventar histórias paralelas que às vezes comprometem o resultado final. Eu vi uma maravilhosa chamada Chernobyl, que eu recomendo a todos, que trata do desastre de Chernobyl. Tão bem feita e tão bonita esteticamente, sabe, no meio daquela tragédia toda, as imagens são muito, muito impressionantes. No momento eu estou lendo um livro que me interessa muito de perto, que eu recomendo, por acaso está sempre perto da minha mão aqui, que é esse, O Mundo da Escrita. O Mundo da Escrita, um livro do Martin Pushner, que ele fala sobre quando surgiu a escrita e de que maneira ela evoluiu. Qual foi a importância da escrita, né? A importância de determinados livros que moldaram civilizações. O caso da Ilíada de Homero, por exemplo, o caso enfim, discute o caso de livros que acabaram virando livros sagrados, né? Que mantiveram populações unidas em torno de um livro, o caso específico dos judeus, né? Que é um livro que apareceu lá antes de Cristo e manteve esse povo na diáspora, e mantém até hoje. Essas pessoas reunidas fazem parte de uma comunidade, e essa comunidade, interessante essa questão judaica, né? Porque você pode ser judeu e pode ser ateu, e pode ser ortodoxo. Não é? Você vai a Israel, vê aqueles, aqui mesmo em São Paulo tem muitos aqueles judeus com cachos, uma biodiversidade entre esses ortodoxos enorme. E outros são ateus e não deixam de ser judeus. Eu não posso ser ateu e ser católico ou evangélico, é impossível, né? Mas nos judeus você pode. Por quê? Porque está tudo reunido num livro só. Quer dizer, você obedece os princípios daquele livro, pronto, está resolvido o seu problema. Não interessa o que você pensa de Deus ou deixa de pensar, né? É muito interessante esse livro, porque ele vem no caminho da escrita, caminho percorrido pela escrita. Bom, para finalizar, porque eu sei que nós temos que começar o dia, né, de trabalho, um ping-pong aqui para finalizar. Queria que você comentasse para a gente a tua melhor e a tua pior lembrança da graduação. Eu acho que a pior lembrança da graduação foi da época da ditadura, quando colegas de faculdade desapareceram. E a gente sabia que eles tinham desaparecido nos porões da repressão e que provavelmente estariam mortos. Essa é a pior lembrança que eu tenho. A melhor lembrança da época da faculdade, eu acho que é mais uma lembrança de uma fase da vida, né, em que você tem uma alegria da vida para viver ainda, você está um pouco deslumbrado com tudo aquilo que está acontecendo, anda em bandos, né? Tem bandos de amigos, você anda naquela confusão toda e vai tomar chopp, e vai dar risada e falar. E nós tínhamos na faculdade de medicina um show que a gente fazia uma vez por ano. Eu tenho boas lembranças desse show que nós nos reunimos. Hoje eu olho para trás e falo, nós éramos um bando de machistas, de moleques privilegiados que estudavam em universidade pública, enfim. Mas na época isso deixava a gente muito, muito feliz mesmo, essa convivência. E quando eu vejo o pessoal de hoje falando, o pessoal da minha idade, aqueles bons tempos, conversa de velho, né? Porque a memória edita, né? Joga fora as más lembranças e fica só com as lembranças boas. Tem uma aula inesquecível. Olha, eu vi várias aulas inesquecíveis depois de formado, em conferências internacionais. Às vezes um professor diz uma coisa só, que te marca pelo resto da vida. Eu lembro de uma aula sobre poliomielite na Faculdade de Medicina, na neurologia. Eu estava no 5º ano.
E tinha um neurologista que era muito respeitado, que era o professor Lefebvre. Eu acho que o nome dele era Antônio Lefebvre, não tenho certeza. Mas o Lefebvre era um assistente da Faculdade de Medicina, e ele, dando essa aula, começou a falar mal das campanhas de vacinação da poliomielite que começavam a surgir naqueles anos 60. Eu fiquei um pouco chocado quando ele falou isso. Eu disse, professor, o senhor está falando mal das campanhas? Campanha é uma coisa boa para vacinar as crianças. Não? O que o senhor propõe? Ele disse, eu proponho que todas as crianças sejam vacinadas e que não haja necessidade de campanhas, que seja um serviço de saúde contínuo prestado à população. Eles, o que você acha de uma campanha para dar um almoço para todos os brasileiros? Ridículo, só um almoço. Nós temos que dar alimentos para todos os brasileiros. E da mesma forma nós temos que dar vacinas para todas as crianças. Falando isso agora, parece uma banalidade, uma bobagem. Na época não era. Na época não havia o Programa Nacional de Imunizações, que se transformaria depois num dos maiores programas de imunizações do mundo inteiro. Né? Um médico e um divulgador da ciência que você admira? Olha, muitos médicos que eu admiro, né? Acho que eu mais admiro os médicos anônimos que eu encontrei aí pelo interior do Brasil, nessas cidades pequenas, em que às vezes o único médico para atender aí 7, 8 mil famílias, 10 mil famílias, né? E que tem que resolver tudo, que não tem condições laboratoriais, imagens para chegar aos melhores diagnósticos. E muitos deles fazem uma medicina muito decente, muito dedicada. As pessoas batem na porta da casa, ele não tem vida pessoal praticamente, porque quando ele vai tem gente perguntando, se para a gente já fazem isso, imagina nessas condições das cidades pequenas, onde ele vai tem gente falando de problemas de saúde, e essas pessoas não são reconhecidas, e muitos deles são grandes médicos, que só não fazem uma medicina de qualidade melhor porque não dispõem dos recursos, mas conseguem desenvolver uma capacidade profissional e dominam a arte da medicina, que é a gente diz que a medicina é uma ciência e uma arte, não sabe bem o que é a arte da medicina, não fica claro. A ciência a gente sabe, mas a arte não. E esses são aqueles que incorporaram a arte no exercício diário da profissão. E um divulgador que você lembre aí de cabeça? Olha, os que mais me marcaram não eram brasileiros. Os que mais me marcaram foram o Ernst Mayr, que é um alemão de origem, mas trabalhou nos Estados Unidos, e que é considerado o Darwin do século XX. E o Richard Dawkins, que eu li pela primeira vez nos anos, acho que era 80 mesmo, The Selfish Gene, o gênio egoísta. Depois li um outro livrinho dele, chamava The River Out of Eden, é o rio fora do Éden. Ele falava justamente desse rio em que corre os nossos genes, em que corre o nosso DNA, e que está longe do Éden, né? Porque está na batalha da sobrevivência. Bom, e para finalizar agora sim, qual que é a sua grande habilidade que não está no seu currículo? Não tenho muitas habilidades, Júnior. Por exemplo, essas habilidades que muitos homens têm, que eu invejo, de consertar as coisas da casa, de fazer pratos maravilhosos na cozinha, nenhuma delas eu tenho. Eu tenho, acho que uma habilidade que eu desenvolvi nos anos, quando eu fiz 50 anos, Marcelo, um dia encontrou um amigo na cidade, uma pessoa que vinha me olhando e eu não era conhecido na época, eu vi que ele me conhecia, mas eu não consegui reconhecer, meu grandalhão, careca. E quando eu passei, ele me segurou a mão, o braço assim, e falou, lembra de mim? Isso devia ser proibido por lei, pessoas falarem isso, lembra de mim. Porque esses caras são sádicos, eles não te dão nenhuma dica e ficam ali saboreando o seu constrangimento. Depois eu acabei reconhecendo ele, mas até mais pela voz. Ele estava 30 quilos mais gordo e tinha perdido o cabelo. E conversamos um pouco, e ele, no final, falou, ele era mais velho do que eu, disse, quantos anos você tem agora? Eu falei, tenho 49. Ele falou, ano que vem 50 anos, é aí que começa a decadência do homem. E eu estava em plena atividade, cheio de ideias, projetos, etc. Não, para mim não vai começar.
Nessa época eu ia muito a Nova York a trabalho e via as pessoas correndo em Nova York. Em Nova York tinha uma maratona. Falei, o ano que vem eu vou correr a maratona de Nova York para provar para mim mesmo que se eu for capaz de correr 42 quilômetros, eu não estou velho. E aí comecei a correr maratonas e não parei. Parei o ano passado, eu estava inscrito numa maratona em abril que foi suspensa. Mas até então eu corro. E corro distâncias longas, isso me faz muito bem. Não sei se você leu aquele livro do Murakami, né? Que ele corre também de maratonas, é fantástico, explicando o processo. O processo. Obrigado, Dr. Drauzio, é uma satisfação, uma alegria falar com você. Parabéns pelo seu trabalho, muito necessário e, infelizmente, cada vez mais necessário no nosso país. Muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua dedicação à divulgação da ciência e da saúde. Muito obrigado, Marcelo. Foi muito bom conversar com você.